com a palavra de Deus. Também quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Mais uma noite que o Senhor tem nos concedido e estarmos na presença do Senhor. E eu faço minhas palavras do salmista que disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Louvado seja Deus. Alegria muito grande. Eu acho que é a quinta vez, se eu não estiver enganado, que estamos aqui. Eu vim algumas vezes trazendo pastores de Rio das Pedras para ministrar. E hoje aprove a Deus estar aqui com os irmãos. E já quero convidar a igreja para junto lermos 2 versículos no Velho Testamento, primeiro livro de Reis, o capítulo 13. O capítulo 13, o verso 1 e o verso 2, nós vamos ler. Quero aproveitar enquanto os irmãos procuram agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer ao pastor Joabe pela confiança. E trago aqui já uma saudação do nosso pastor presidente, pastor Josiel, e nosso vice-pastor, pastor Heraldo Nascimento, que é muito amigo. Quero agradecer ao Tiago também, que intermediou da gente estar aqui nessa noite. E Deus tem uma palavra para os nossos corações. Todos encontraram? 1 Reis, capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Podeis tomar assento, irmãos, em nome de Jesus. A palavra que mais temos ouvido falar nos últimos tempos é a crise. É a crise na Europa, é a crise nos Estados Unidos da América, e o Brasil está em crise. Vivemos hoje, talvez, um dos piores momentos do Brasil. O Brasil está em crise política, crise econômica. Esse mês chegamos a quase 13 milhões de brasileiros desempregados. Estamos em crise. Eu sou do setor metalúrgico. Desde 2008, 2009, quando estourou aquela crise mundial, o setor não mais se estabilizou. Nós vivemos de altos e baixos, mas nós estamos em crise. Mas nós, como a igreja do Senhor Jesus, como partes da noiva do Cordeiro, nós podemos nesta noite descansar debaixo de uma paz que é sem igual, que é a paz do nosso Senhor Jesus. A paz que o mundo não pode conhecer. Mas quando nós vemos a Bíblia Sagrada, nós vemos que mesmo antes de Jesus nascer, os profetas haviam profetizado que o Messias traria paz ao mundo. Nós vemos Isaías no capítulo 9 profetizou que o Messias reinaria como um príncipe de paz. Nós vemos Ezequiel no capítulo 34 profetizando que o Messias traria um concerto de paz. Nós vemos Miqueias também, por sua vez, profetizando no capítulo 5, que ele será chamado a nossa paz. E quando Jesus nasceu, lá em Belém de Judá, os anjos de Deus glorificaram no céu e disseram: a paz de Deus acabou de chegar na terra. E é debaixo desta paz que nós estamos hoje, igreja. É debaixo da paz do nosso Senhor Jesus, a paz que o mundo não pode conhecer. Porque o mundo, ele promove uma paz falsa, uma paz, vamos dizer assim, momentânea. Nós vemos os estádios de futebol com faixas grandes escritas, paz no futebol. Mas nós sabemos que a paz não existe. Porque todos os anos nós vemos noticiários da TV dizendo que vidas foram dizimadas por causa da rivalidade do futebol. Em 2011, o Senhor me levou até a Coreia do Sul. Fiquei 3 meses na Coreia do Sul. E teve um final de semana que nos levaram a passeio à capital sul-coreana, Seul. E chegamos à fronteira com a Coreia do Norte. Ali existe uma península coreana, uma divisão entre as duas nações. E eu vi ali muitos soldados americanos, e eu fui pesquisar por que eles estavam ali. E nos passaram informação que desde 1958, a ONU, juntamente com os Estados Unidos, colocaram ali uma base militar para que as duas nações não mais se enfrentassem. Mas a paz não existe entre as nações. E é interessante que esta aliança de paz
A ONU colocou o nome de Aliança de Paz, mas a paz não existe entre as duas nações. Porque dias antes de eu pegar o voo, eu estava lendo o noticiário da Coreia do Sul e eu vi que a Coreia do Norte conseguiu romper o sistema de segurança e enviou 2 mísseis sobre a Coreia do Sul, onde matou quase 50 sul-coreanos. A paz não existe. A paz, ela está ligada somente na pessoa de Jesus. E Jesus, no seu ministério, ele nos deixou a sua paz, quando ele disse: eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, e não las dou como o mundo dá. É por isso que nesta noite nós podemos saudar o nosso irmão com a paz do Senhor, porque Jesus, ele foi ao céu, mas deixou a sua paz sobre a igreja. Aleluia! Jesus, após ressuscitar dos mortos, no intervalo de 40 dias, Jesus aparece aos discípulos. E em uma de suas aparições, os discípulos estavam trancafiados numa sala, com medo dos judeus. Mas Jesus aparece no meio dos discípulos. E a primeira coisa que Jesus disse: paz seja convosco. Quem sabe nesta noite você possa estar como os discípulos, com medo de alguma coisa, de uma opressão. Mas essa noite o Senhor diz que a paz dele está sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Aleluias. Mas o texto que nós lemos, vamos entrar nesse texto. Falando em crise, Israel também estava em crise, no capítulo 13. Mas era uma crise espiritual. Após a morte de Salomão, Israel então agora dividido em 12 tribos, 2 tribos para o reino do sul, 10 tribos para o reino do norte. Roboão assumiu o reino do sul, enquanto Jeroboão assume o reino do norte. Mas Jeroboão, ele não honrou a posição que Deus confiara a ele. Então ele começa a pecar, e não somente a pecar, mas conduzir uma nação toda ao pecado. Jeroboão, ele instituiu um falso sistema religioso, começou a colocar homens no sacerdócio, homens que não tinham qualificações morais, homens que não tinham a chamada de Deus, homens que não eram da tribo de Levi. Ele começou a colocar homens segundo o seu próprio interesse. Ele instituiu um falso sistema, colocando 2 bezerros de ouro, um na tribo de Dan, o outro em Betel. Pediu para que a nação de Israel adorasse os bezerros de ouro, dizendo que era o Deus que os havia livrado lá no passado, caindo assim no mesmo erro que caiu Arão com o povo de Israel. Jeroboão queimou incenso aos deuses, profanou o templo de Deus, e como diz as Escrituras, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas Deus agora então desperta em Judá um homem, um profeta. A Bíblia não vai dizer o seu nome, mas o chama de homem de Deus. E Deus chama este profeta e diz para ele: você vai descer até Betel, você vai profetizar contra o altar que eles têm profanado, e em sinal que eu serei contigo, quando você profetizar, o altar vai se fender, e as cinzas vão ser derramadas sobre o altar. Mas tem um detalhe, profeta: lá você não vai comer, lá você não vai beber, e você voltará por outro caminho. E sai então o homem de Deus, da presença de Deus, e desce até Betel. Chegando em Betel, ele vê o rei Jeroboão queimando incenso, e não temendo ao rei, ele chega profetizando contra o altar, neste verso 2 que nós lemos, dizendo: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que nascerá um da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam incenso, e os ossos dos homens se queimarão sobre ti. E quando ele profetiza, em cumprimento à palavra de Deus, porque Deus é fiel, o altar começa a se fender, e as cinzas são derramadas sobre o altar. O rei Jeroboão agora estende os braços para o homem de Deus, e diz: pegai esse homem aí, prendei ele. Mas quando ele direciona, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que o braço dele se secou, de forma que ele não podia tornar a trazer para si. E agora o rei pede oração ao homem de Deus. O homem de Deus ora, e Deus faz um milagre e restaura as mãos do rei. O rei agora, querendo recompensar o homem de Deus, ele diz: venha para minha casa, eu vou te recompensar, eu vou te presentear pelo que você tem feito. Mas agora o homem de Deus se lembra do que o Senhor disse a ele. E ele diz: eu não posso ir contigo, porque o Senhor que me enviou até aqui falou para mim não comer, não beber e voltar por outro caminho. E assim saiu o homem de Deus da presença do rei. Sensação, irmãos, de dever cumprido. Mas a fama do homem de Deus, ela se propagou sobre Betel.
E em Betel havia um profeta velho. E nós conhecemos essa história. E os filhos do profeta velho correram contar para o pai. Pai, veio um homem aí de Judá e profetizou contra Jeroboão, contra o seu reinado. O pai então pergunta, mas para onde foi esse homem? E os filhos mostram a direção para o pai. O pai diz, prepara para mim um jumento, eu vou atrás do homem de Deus. E andando um espaço de tempo, o profeta velho encontra o homem de Deus parado, descansando debaixo de um carvalho. E ele diz, foi você que veio de Judá e profetizou contra o reinado de Jeroboão? Ele disse, sou eu. Volta comigo. Vamos para minha casa. Vamos comer, beber. Depois você continua a sua caminhada. Mas o homem de Deus novamente se lembra. E ele diz, eu não posso voltar com você. Porque o Senhor que me enviou até aqui falou para mim não comer, não beber. Assim estou fazendo, estou voltando para casa. Agora, irmãos, o verso 18 deste capítulo que nós lemos. A Bíblia diz que mentindo, o profeta velho disse, mas eu também sou profeta como você. E o anjo do Senhor apareceu a mim e falou que é para você voltar, que é para você comer, que é para você beber. Depois você continua a caminhada. E agora o homem de Deus toma uma triste decisão, voltar atrás. E lá na casa do profeta velho, comendo, bebendo, já distante da palavra do Senhor. Interessante que agora Deus vai usar o profeta velho e profetiza para o homem de Deus, dizendo, porque você foste rebelde à minha palavra, comeste aonde eu falei para não comer, bebeste aonde eu falei para não beber, eis que você não descerá à sepultura dos vossos pais. O que Deus quis dizer para ele, você não chegará à sua terra. E sai o homem de Deus da presença do profeta velho, desorientado. Porque assim acontece conosco quando nós erramos. Ficamos desorientados e vulneráveis a continuar errando. E no caminho, na tentativa de chegar em casa, a Bíblia nos diz que um leão, uma besta fera, despedaçou o homem de Deus. E assim termina a triste história de um homem de Deus morto. E aqui Deus começa falando comigo, falando com você que está aqui nesta noite. Não mude os parâmetros que Deus estabeleceu para a sua vida. Não busque os atalhos. E não permita que pessoas venham conduzir e dar direção na sua vida. Se Deus tem colocado você neste caminho que você está hoje, ainda que os ventos sejam contrários à sua vida, ainda que você diga, mas eu estou no deserto, mas se for preciso, irmãos, Deus vai mandar uma coluna de fogo no deserto. Se for preciso, Deus tira a água da rocha novamente. Se for preciso, Deus tira e manda o maná do céu, mas a promessa dele vai se cumprir sobre as nossas vidas, louvado seja Deus. Mas não mude os parâmetros que Deus estabeleceu, irmãos. A carta de Tiago, capítulo 1, verso 17, diz que o nosso Deus é um Deus imutável, um Deus que não há sombra de variação em seus pensamentos. Ele é o mesmo ontem, de hoje e serás eternamente. O Deus que operou no passado, Ele opera no presente e vai continuar operando no futuro. O Deus que deu livramento no passado, Ele dá livramento e vai continuar nos dando livramento, porque Deus não mudou, aleluias! Mas não busque os atalhos. Decisões, elas definem alegria, tristeza, riqueza, pobreza, vida ou morte. No caso do homem de Deus, a morte. Eu poderia de forma rápida citar 3 erros que levaram o homem de Deus à morte. O primeiro erro, irmãos, foi o fato de ficar revelando algo que Deus tinha tratado com ele a Judá. Não havia necessidade dele revelar ao rei. Não havia necessidade dele revelar ao profeta velho. E nessas de ficar revelando, o adversário encontrou um caminho para enganar o homem de Deus. Irmãos, o que Deus tem falado com você em secreto, fica em secreto. A não ser que Deus tenha revelado diante da igreja. Mas eu digo, se Deus tem revelado algo com você em orações, Deus tem mostrado coisas para você, guarda para você. Deus quer te poupar de sofrimento. Não há necessidade de você ficar contando para o seu irmão ou para o seu próximo.
guarda no seu coração e no tempo certo Deus vai cumprir. Louvado seja Deus. O segundo erro que o homem de Deus cometeu, parar debaixo de um carvalho para descansar. Eu sempre digo que o crente, ele não para, o crente, ele não tira férias, até porque a Bíblia nos ensina que não será aqui o nosso descanso. E nós estamos em guerra, e nós não estamos enganados. Jesus, ele nunca enganou ninguém. Jesus disse que o caminho é estreito, que há uma cruz para carregarmos, que o reino dos céus é tomado à força. É por isso que Paulo aos Efésios escreve no capítulo 6, que nós devemos nos revestir de uma armadura, porque estamos em combate. Não é assim que a Bíblia nos diz? Temos que nos revestir do capacete da salvação, da espada do Espírito, do escudo da fé, da couraça da justiça, calçados os nossos pés na preparação do Evangelho da paz. Estamos em guerra, e o caminho é estreito. Louvado seja Deus. Deus nunca nos prometeu um caminho tranquilo. O que Deus prometeu foi uma chegada certa. Deus nunca nos prometeu livrar do fogo. O que Ele disse, se vocês passarem pelo fogo, Ele não te queimarão. Deus nunca nos prometeu livrar das águas, mas Ele disse, pelas águas tu passares, elas não te afogarão. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Louvado seja Deus. Terceiro erro foi o fato de acreditar em mentiras e voltar atrás. Irmãos, eu me converti em 2004. E nesses anos aí, são 14 anos quase, eu vi muitas pessoas começarem na fé, pararem. Alguns reconciliaram com o tempo, estão na presença de Deus novamente. Outros continuam parados. E outros não deram a mesma sorte. Perderam a sua vida aí fora. E eu posso falar de um caso que eu presenciei de um amigo meu, jovem pregador do Evangelho, usado por Deus na pregação, usado para expulsar demônios. Muito raro de se ver um jovem tão usado como eu conheci esse moço. Mas ele tomou a decisão, voltar atrás. Se afastou totalmente da presença de Deus. Começou a andar por caminhos tortos. E alguns tempos atrás, ele foi assassinado aqui na cidade. Vítima de uma confusão. Segundo informações, ele não tinha nada a ver, mas acabou morrendo também. Porque ele acreditou em mentiras e voltou atrás. Tinha tudo para a história dele ser diferente. Como se o homem de Deus não parasse de descansar debaixo do carvalho, ele tinha chegado. Ele tinha chegado ao destino dele, que era ajudar. Mas o fato dele parar, o adversário alcançou ele. Irmãos, é natural que na caminhada cristã não é fácil. E é natural que muitas das vezes nós passamos por dificuldades, passamos por problemas, por aflições, que a fé parece que vai sucumbir. E é nesse meio que às vezes nós ficamos vulneráveis a tomar uma decisão errada. E nós vemos muitos exemplos assim na Bíblia. Poderia citar um em Gênesis capítulo 26, quando a fome ia vir sobre a terra. Isaac, temendo a fome, ele pensou, vou fugir para o Egito. Mas no caminho o Senhor falou com Isaac, não desças ao Egito. E nesta noite Deus está falando com alguém aqui, pastor. Não desças ao Egito, não volte atrás. O Egito não nos pertence mais. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo sobre as nossas vidas. Mas não volte atrás. Talvez você esteja nesta noite a um passo de tomar uma decisão errada. Mas Deus te trouxe no lugar certo nesta noite, na casa do Senhor. Quem sabe você saiu de casa planejando tomar um atalho, mas Deus não está nesse negócio, irmãos. Fiquemos na presença de Deus, glorificando, confiando que no momento certo o Senhor vai fazer. Mas não volte atrás, não busque os atalhos. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus fala fortemente ao nosso coração nesta noite. E a promessa de Deus para você, que tem pensado em buscar os atalhos dessa vida. O Senhor fala contigo nessa noite, eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos que estão tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, que te chama pelo teu nome. Aleluias! Oh, glória a Deus!
Deus é tremendo, irmãos. Aleluias. Eu vou encerrar essa mensagem aqui. Glória a Deus. Que Deus tinha que falar e já tem falado com alguém nessa noite. Glória a Jesus. Aleluias. Irmãos, espere no tempo do Senhor. Nada que é precoce é bom para nossas vidas. Pode ver que quando uma criança nasce precoce, ela nasce com vários problemas de saúde, debilitações físicas, porque nasceu antes do tempo. Bom é esperarmos o tempo do Senhor. Aleluias. Irmãos, no começo da minha fé, eu recebi um convite por um jovem que na época congregava comigo. E havia montar um ministério novo em Rio das Pedras. E esse jovem ficou empolgado, que queria fazer a obra do Senhor, queria ser consagrado ao obreiro. E ele falou para mim, já conversei com o pastor de lá, e ele falou, se a gente for, consagra nós dois ao ministério. Eu falei, eu não vou. Eu não estava preparado para aquele momento. E ele foi, infelizmente ele foi consagrado ao obreiro, mas não permaneceu na presença de Deus, porque não era o tempo do Senhor. Talvez Deus até tivesse um propósito na vida dele, mas não era o tempo. E ele foi consagrado, logo ele já não era mais nem crente, estava afastado, chegou a montar até um bar para ele. Nem o bar deu certo, pastor. A vida do homem virou dos avessos, e hoje ele está fora da presença de Deus. E eu fiquei ali, caminhando pela fé, fiquei acho que 1 ano e meio como membro, depois fui auxiliar de trabalho, fiquei mais 1 ano, depois eu fui a diaconato, eu fiquei 10 anos, pouco mais de 10 anos como diácono. E eu fui consagrado recentemente a presbítero. E como presbítero, hoje é a 2ª vez que estou ministrando, pastor. 2ª vez hoje. Levou-se um tempo. Eu não estava preparado para aquele momento, assim como esse amigo meu não estava. Irmãos, esperemos no tempo do Senhor. Glória a Jesus. Nada que é precoce é bom. Bom é esperarmos no tempo do Senhor. Irmãos, essa promessa, essa profecia, melhor dizendo, do verso 2 que nós lemos, eis que nascerá um da casa de Davi, cujo nome é Josias. O Josias nasceu, mas levou um tempo. Nós vemos essa profecia, embora o homem de Deus, ele morreu, mas Deus ele é fiel sobre a sua promessa. E Deus cumpriu essa profecia. O Josias nasce, lá no 2º livro de Reis, capítulo 23, do verso 15 em diante. A promessa de Deus se cumpre. O Josias nasce e traz restauração para o povo de Israel. Nesta noite eu quero dizer para você, irmãos, espere pouco mais no tempo de Deus. Esta profecia demorou biblicamente, cerca de 300 anos. É o tempo que Deus teve para trazer a restauração para o povo de Israel. E Deus tem um propósito, um tempo, para cada um de nós. Se não aconteceu ainda, irmãos, porque não é o tempo. E no momento certo, Deus vai cumprir a sua promessa sobre as nossas vidas. E nesta noite Deus fala contigo. A minha promessa, ela está feita. A minha promessa continua feita. E a minha promessa permanece feita sobre a tua vida. Amém? Que Deus abençoe esta igreja. Que o Espírito de Deus, pastor, continue falando conosco.